O office boy. Um homem desempregado se candidatou para o cargo de office boy de uma grande empresa americana. O gerente de RH, ao entrevistá-lo naquela manhã, pediu um teste: limpar o chão. Ao final disse: "Você deve estar contratado, mas me dê o seu endereço de e-mail e eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e o avisarei quando você vai começar." O homem respondeu imediatamente: "Ah, senhor, eu não tenho computador e nem tenho e-mail." Então o gerente de RH da empresa disse a ele: "Lamento muito, mas se você não tem um e-mail, significa que você não existe. E já que você não existe, não pode ter trabalho. Não vai dar para contratar você." Aquele homem saiu dali sem esperança. Pouco entendia de computador e menos ainda sabia ao certo o que seria um e-mail. E não sabia o que fazer. Ele tinha apenas $10 no bolso e saiu caminhando pelas ruas. Ele então decidiu entrar em um supermercado e, ao olhar ali para as gôndolas, resolveu comprar uma caixa de tomate de 10 quilos para revender na rua. Durante aquela manhã, ele vendeu todos os tomates de porta em porta. Em menos de 2 horas, ele tinha conseguido duplicar seu dinheiro. Então, encorajado, resolveu repetir a operação 3 vezes naquele dia e voltou para casa com $60 no bolso. Aquele homem percebeu que podia sobreviver dessa maneira e começou todos os dias a ir cedo e voltar tarde para casa, fazendo aquele mesmo trabalho. Assim, o dinheiro dele foi duplicando, triplicando a cada dia. Pouco tempo depois, ele comprou um carro usado. Em seguida, comprou um caminhão. E então ele teve a sua própria frota de veículos de entrega. Apenas 5 anos depois, aquele homem já era um dos maiores distribuidores de alimentos dos Estados Unidos. Na mesma época, ele teve uma ideia. Começou a planejar o futuro de sua família, decidiu fazer um seguro de vida, então chamou um corretor de seguros até sua empresa e escolheu um plano de proteção. Quando a conversa estava acabando, o corretor lhe pediu um e-mail. E naquela hora ele lembrou. E então ele disse para o corretor de seguros: "Meu caro, eu não tenho um e-mail." O corretor olhou para ele com os olhos arregalados e disse curiosamente: "O senhor não tem um e-mail e ainda assim conseguiu construir esse império? O senhor imagina o que poderia ter sido se tivesse um e-mail?" Então o homem disse para ele, depois de pensar um pouco: "Se eu tivesse um e-mail, eu continuaria sendo um office boy." Meu irmão e minha irmã, os meios são importantes, mas eles não são tudo que a gente precisa. Os instrumentos são importantes, mas eles não fazem nada sozinhos. É preferível ter o executor de qualquer serviço a ter somente o instrumento que será usado. Muitos meios e instrumentos podem ser substituídos, mas a alma, o executor, aquele que faz o serviço, não pode, senão nada será feito. E longe de mim aqui está dizendo que nós não devemos estar atentos e tirarmos todo proveito dos meios que nos são colocados à disposição, dos meios tecnológicos, dos meios científicos. Todo instrumento que facilita o nosso trabalho, o bom andamento daquilo que fazemos,
deve ser usado. Mas o que eu quero dizer é que existe algo imensamente maior. É a alma de quem faz. É o espírito com que fazemos o nosso trabalho. Exercemos a nossa missão, a nossa profissão, o cuidado com a nossa família. Isto é insubstituível. Hoje, observando a história deste empresário americano, que pelo fato de não ter um endereço eletrônico de e-mail, aquilo lhe provocou tamanho desalento e tristeza, mas aquilo não lhe tirou o espírito, o desejo de construir ou de sobrevivência. Foi o instinto de sobrevivência que levou aquele homem a usar o que tinha em suas mãos para sustentar sua família. A força e o desejo de trabalho. Isto me faz recordar aqui um outro episódio também, desses que a gente encontra, por exemplo, nas ruas, no dia a dia, conversando com uma pessoa numa fila, no supermercado, num jogo de futebol, assistindo uma partida. A gente pode encontrar uma pessoa e começar a conversar e escutar histórias diversas. E eu me lembro da história do seu João, que estava entretido varrendo as folhagens secas do seu jardim, e era uma área bem grande, e o seu João trabalhava caprichando ali, limpando aquele jardim, recolhendo aquelas folhas que caíam das árvores, e ele não deixava nenhuma folhinha no gramado, ele ia ali, pegava uma por uma. Então uma pessoa chegou para ele e disse sorrindo: "Ô, seu João, que maravilha se o senhor pudesse, só com um desejo, ver todas essas folhas de repente empilhadas lá naquele monte, não é?" E aí o seu João, muito bem humorado como era, disse assim: "Ah, e se eu quiser eu posso fazer isso sim." Então um amigo dele disse: "Uai, então se você pode, tô te desafiando. Vai lá. Põe todas essas folhas naquele monte ali, com seu desejo." E aí o seu João aceitou a brincadeira e disse assim: "Folhas, juntem-se todas naquele monte." E ele continuou limpando a relva. Passaram-se alguns minutos, passou mais ou menos uma hora, até que as folhas ficaram todas juntinhas, só naquele monte. Quando ele terminou ali o serviço, ele então olhou sorridente para o amigo dele e disse assim: "Viu? É este o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. Trabalhar com afinco para que aquilo que nós queremos seja feito." Aquele fato, gente, esta história, ela deve calar no nosso espírito. Assim como o exemplo desse homem que seria um office boy, mas que se tornou um empresário. Como é que deve calar no nosso espírito esses dois fatos de hoje? Eu fico pensando quando a gente olha para a história de vida dos cientistas, dos grandes gênios do mundo, aquelas pessoas famosas que ficaram famosas, todas essas pessoas que a gente conhece as obras delas, as artes que elas fizeram, as descobertas que elas fizeram. Eu estou aqui diante de um computador, a gente olha para o pneu de um carro, a gente olha para a lâmpada elétrica, a gente olha para uma torre gigantesca. Meu Deus, como é que o homem consegue fazer isso? A gente entra no avião, nossa, e o avião sobe e você está lá dentro. Gente, essas obras todas nos parecem por vezes milagres verdadeiramente sobre-humanos. Mas eles não são milagres sobre-humanos, não. As pessoas que conseguiram construir tudo isso, fazer essas obras maravilhosas, inventar, criar essas coisas todas, geralmente usaram o mesmo sistema do seu João naquele jardim. Qual foi o sistema utilizado pelo seu João naquele jardim? Trabalhar com afinco para que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, se realize.
Aí está o segredo. Trabalhar com afinco para que aquilo que a gente quer seja feito. Você sabe que é assim também que acontecem as obras de Deus? Até mesmo nos projetos de Deus, os homens que acreditam na força da oração, na divina providência, os padres, profetas, pregadores, eles trabalham com afinco na oração, acreditando na palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E os ouvidos que ouvem, quando ouvem, porque houve um pregador, um homem de oração que dobra os joelhos, que passa horas diante do Santíssimo Sacramento, que reza o Santo Rosário, que fala com Deus, que fala com os anjos, que se comunica com o céu. Isso é trabalhar com afinco também. Esses homens, essas mulheres, ao pregarem, ao anunciarem o Evangelho, eles estão trabalhando com afinco para que aquilo que eles desejam e que pedem, que suplicam a Deus, aconteça. E acontece. Olhe para a Canção Nova. Toda a obra, toda a estrutura da Canção Nova. Padre Jonas trabalhou com afinco. Trabalhou com os joelhos no chão, trabalhou com o microfone na boca. Às vezes 12, 16, 18, 20 horas por dia, com poucas horas de descanso, por longos anos, para que essa obra milagrosa chamada Canção Nova existisse para você. Então as coisas maravilhosas que existem hoje à sua disposição, à minha disposição, é porque teve gente que trabalhou com afinco para que isto acontecesse, existisse. Todas as realizações resultam, gente, de um forte desejo de nós chegarmos a um objetivo. Mas é um forte desejo acompanhado de quê? Trabalho com afinco. Não cessar de lutar para alcançar os nossos sonhos e desejos. Não cessar de lutar, de trabalhar. Por que eu estou enfatizando isso hoje? É que a nossa geração de agora, por muitas vezes acha que não precisa se sacrificar, se esforçar tanto, trabalhar tanto. E por muitas vezes quer os milagres assim, igual o seu João brincou com seu colega, dizendo: folhas, juntem-se todas! E esperar que as folhas sozinhas subam naquele monte. Recolham-se magicamente de um imenso jardim e vão todas elas para o monte. Temos que ensinar a nossa geração de hoje, nossos filhos, crianças já, nossos jovens, a serem trabalhadores, a pegar com afinco as tarefas. Temos que dar tarefas para as nossas crianças cumprirem dentro de casa, na louça, no chão, no limpar a casa, no varrer um quintal, no cuidar de um animal. Você que mora na zona rural, confiar tarefas, e que sejam tarefas exigentes até, desde que esteja ao alcance dessas pessoas, de suas forças. Os nossos jovens devem ser também ensinados, trabalhados, para assumirem com afinco seus desejos, buscarem com afinco seus sonhos. Chega de jovem só em computador, em celularzinho na mão, jogando horas a fio, deitados assistindo televisão, sérias e mais sérias. E desculpa com o que vou dizer agora, chega de pais frouxos, cujos filhos, crianças, antes dos 5 anos, dão showzinhos em lugares públicos, em missas, em encontros, em eventos, gritando, berrando, choramingando, brigando com os pais, e os pais rindo, desconcertados porque não têm autoridade. Quantos pais sem autoridade e crianças descontroladas, crianças que causam repulsa de quem está vendo aquilo, deixam as pessoas sem graça de ver o que elas fazem com seus pais. São pais que não têm autoridade. A culpa não é daquela criança se ela está daquele jeito.
causando mal-estar. E muita gente pensando: que criança mal educada, que criança indesejável, que criança insuportável. A culpa não é dela. É daqueles dois ali, o pai e a mãe. Trabalhar com afinco também é missão de pai e mãe na educação de uma criança, na educação de um filho. Pensemos hoje nesse office boy. Pensemos hoje no seu João. O que queremos nos tornar? Queremos nos tornar pessoas exitosas, vitoriosas. E o segredo está aqui: trabalhar com afinco para aquilo que nós queremos fazer.